Paz do Senhor, irmãos. Me sinto muito honrado de estar aqui com vocês. E venho aqui compartilhar um pouco da palavra do Senhor com vocês. Quero trazer na lição 3, trata da graça, algumas ideias, algumas colocações. Nessa revista, particularmente, não tem como nós estudarmos ela de maneira fracionada. Então vocês precisam estudar todas as lições para ter a coerência e o entendimento de cada lição subsequente e fazer a conexão com as lições passadas. Bom, texto bíblico básico, a primeira passagem de Romanos 1, 18 e 19, o autor da revista ele destaca a ira divina. Então nós vamos trabalhar isso também numa das subseções, voltando-se somente contra o mal, um unidirecionamento. E Paulo é enfático ao afirmar que a ira de Deus se apresenta contra toda e qualquer impiedade. E aqui o autor da revista nos descreve dois termos em grego, impiedade e injustiça, sebeia, e a de que a sebeia ela tem um outro significado também, ela significa maldade. Então o autor da revista ele traz esses dois significados principais para a sebeia em grego, maldade e impiedade. A de que esse significa também iniquidade, como está em Lucas 13, 27. E aqui a ira de Deus é revelada porque as pessoas se negam a verdade sobre o único Deus, entrega a idolatria. A gente vai falar como Paulo trata da idolatria, do pecado. Ele direciona uma listagem clara dos pecados praticados pelos gentios e pela resistência dos judeus dentro desse cenário. E a consequência dessa idolatria, passando por essa primeira passagem, é a desintegração moral do ser humano, como está nos versículos 24 e 32, então também quero elencar nominalmente todos eles. Romanos 2,5,8 revela que os judeus não estão isentos do juízo final. Não há isenção do juízo final. E essa dureza de coração refere-se à resistência ao arrependimento. Nós estávamos falando hoje sobre arrependimento, sobre discipulado, o passo importante do arrependimento, de ter a consciência do pecado e trabalhar isso internamente de maneira pessoal, por meio do Espírito Santo de Deus. O texto áureo que está em Romanos 3, 23 e 24, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Primeira coisa, nós estamos muito aquém do que Deus exige e desse favor imerecido. Depois eu vou trazer a definição de graça, mas nos remete primeiramente à nossa falta de merecimento como cristãos. Eu costumo dizer que, contrariando Platão, quem sou eu, mas a nossa dicotomia, os nossos dois caminhos, o nosso dilema principal, um dilema, eu falo de dois caminhos, o crente ele não tem dois caminhos como um positivo e um negativo. O crente ele tem dois caminhos positivos. Como assim, irmão André? Ele não pode escolher o bom e o ruim, o verdadeiro convertido, o crente genuíno. Ele tem dois polos positivos. Como assim? Eu quero tratar bem uma pessoa e ser cordial. São dois polos positivos. Eu não posso tratar bem uma pessoa ou tratar mal. Eu tenho que tratar bem ou ser cordial. Então, a nossa escolha como cristão, o processo de metanoia originado a partir da nossa conversão, ele muda a nossa polaridade também como pessoa. Então nós temos dois polos positivos. Nós somos seres positivos no sentido de construir uma visão e uma cosmovisão de vida baseada totalmente, integralmente na palavra de Deus. E a palavra de Deus ela é integral. Não existe uma palavra de Deus fracionária. Eu não posso extrair como outras religiões, como eu vou falar um pouco mais à frente, apenas um fragmento e utilizar como uma doutrina ou como um dogma. Não. Nós, como cristãos, e que trabalhamos com a palavra, nossa igreja é a igreja da palavra, esse é o nosso slogan. Nós precisamos trabalhar de forma integral a palavra de Deus. Nessa passagem de Romanos 3, estamos muito aquém do que Deus exige, nós somos justificados somente pela graça de Deus e pela sua redenção, como está no versículo 4, e a palavra redenção nos remete à passagem de Êxodo, do capítulo 12 ao 15, depois você pode conferir na sua casa, falando da libertação de Israel do Egito.
né, apontando para Jesus, que nos concedeu a libertação pelo sangue do Cordeiro Pascal. Morte de cruz, como está em Efésios 1:7 e Colossenses 1:14. Os objetivos da nossa lição. Compreender que, sem a justiça de Deus, toda a humanidade estaria definitivamente condenada. Conscientizar-se de que o estado de condenação eterna só pode ser cancelado por meio da justiça divina, e entender como Deus concede a sua graça ao ser humano. Então, Paulo escreve essa carta tentando trazer uma visão mais particular e complementar, eu vejo como uma defesa da fé. Né? Ele traz como uma batalha pela fé. Ele não trata nenhum problema existente na igreja de Roma. É mais uma carta com orientação apostólica. Por isso que nós chamamos de o Tratado da Fé, ou o Manifesto da Fé. Coloquei como um manifesto cristão com teor apologético. Ele instrui, ele passa orientações e defende a fé. Porque em mente, eu vou falar ele fala um pouco de retórica, ele tem um elemento linguístico que ele usa, que é a retórica, buscando responder possíveis questionamentos dos judeus. E isso é muito interessante. Uma frase de Martinho Lutero, e isso foi tratado também com exaustão, com vários autores, pais da igreja, tratando sobre Romanos, e essa colocação mostrando a importância da carta aos Romanos e a relevância dentro da palavra de Deus. Então ele diz, esta epístola é a parte principal do Novo Testamento. E o mais puro evangelho, que certamente merece a honra de um cristão, não apenas conhecê-la de memória, palavra por palavra, mas também de dedicar-se a ela diretamente, diariamente. Isso também está ligado à prática. Né? Nós vamos falar que Paulo ali traz muito a questão teológica. Alguns comentaristas falam que é um compêndio teológico, doutrinário, muito pesado, mas fica claro, até com a forma estrutural da carta, com um toque informal na carta, a questão da prática, a prática da palavra. E é isso que nós precisamos carregar hoje em dia. Nós precisamos frequentar a igreja, participar, sermos agentes quer dizer ter ação dentro do ministério, mas também praticá-la além dos muros da igreja. Essa é uma lição muito importante. Pois ela nunca será exaustivamente lida ou entendida. Isso eu tenho certeza, irmãos. Eu li a carta, reli a carta algumas vezes, e cada momento que eu lia, novos entendimentos, com a clarificação do Espírito Santo, você tem um nível de profundidade da carta, um nível de entendimento muito amplo. E quanto mais é estudada, mais agradável se torna e melhor parece. Essas são as palavras de Martinho Lutero, que parece que foram ditas hoje. Principais assuntos tratados na carta. Eu vou dar um panorama básico, não quero aqui me estender. É isso. O plano divino da salvação evidencia a centralidade de Cristo. Então aqui nós estamos falando de cristologia, por meio da sua morte expiatória. A justificação é somente pela fé, como Paulo evidencia, e o autor da revista trabalha muito essa questão, principalmente no livro da justificação puramente pela fé. Esperança na glória futura, e quando é glória futura, nós estamos falando de Jesus, no plano de redenção, no plano divino de redenção. Capacitação dela, pela obra do Espírito Santo para viver uma nova vida. Então nós estamos falando também do processo de metanoia e da que nós chamamos de teologia prática. Teologia prática engloba o quê? Engloba o ensino, por exemplo, a EBD na nossa igreja, engloba o discipulado cristão que desenvolvemos aqui na nossa igreja. Isso é teologia prática. Então, a prática intermediada a partir da intervenção do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A soberania de Deus na salvação, operando de acordo com o seu plano, com o plano divino, com o plano de redenção, chamamos do novo pacto, a partir da vinda do Messias. Deus realiza suas promessas de salvação, tanto para os gentios quanto para os judeus, como eu disse anteriormente. A graça chama o cristão à santidade pessoal, essa é uma das implicações práticas que eu vou trabalhar
que eu vou apresentar para vocês lá na frente. Serviço mútuo, estamos falando de comunhão. Cidadania correta, como Paulo não negou a cidadania terrena. Nós também não devemos negar a cidadania terrena. E amor sincero pelo próximo em Cristo. Aí eu trago algumas características literárias da carta, porque é um tipo de documento específico e é importante você entender por que a carta aos Romanos é tratada como um tratado teológico, considerado por muitos teólogos como uma carta mais bem escrita, com cuidados metodológicos de Paulo. Paulo tomou uns cuidados específicos, tratando bem uma conclusão, ele estruturou o texto de uma maneira diferenciada. E quando ele estrutura o texto de uma maneira diferenciada, ele utilizou 2 recursos linguísticos, que eu vou falar depois, mas ele tenta atender todos os grupos, todas as camadas sociais. Ele trabalha não só, ele busca trabalhar não só com pessoas mais instruídas, como pessoas também de um nível social menor da época, mas que possam ter e realizar um entendimento sobre o que ele quer dizer. Bom, contém todas as características de uma carta bíblica. Saudação, ação de graças, corpo epistolar, ou seja, o corpo da carta, tem uma estrutura de carta, pois é uma carta. Parênese, que são uma lista de exortações morais e prescrições e preceitos de vida, né? E no nosso caso, de vida cristã, de vida prática, saudações pessoais e bênção. Apresenta também um argumento teológico contínuo ao longo do corpo epistolar, como eu disse. Ele utiliza um mecanismo linguístico de retórica, que eu vou falar um pouco mais na frente, e a partir disso ele utiliza um argumento teológico tentando combater as possíveis ideias contrárias, principalmente dos judeus. É a carta mais bem organizada e coesa, como eu disse, e chamada como um tratado teológico, com o objetivo principal de produzir efeitos salvíficos, ou seja, efeitos de salvação de acordo com o plano divino. Isso vai ficar mais claro quando eu trazer a definição e trabalhar um pouco a questão da graça, que é o título da lição. Então a retórica é frequentemente utilizada empregando construções frasais, elaborada a sintaxe, que é a construção lógica de uma frase. Então, isso mostra o cuidado de Paulo, tem algumas repetições verbais, que ele busca dar ênfase a algumas ações que nós, como cristãos, devemos praticar. Bom, por tratar-se de uma carta, e observando essa questão da acessibilidade de entendimento do documento, Paulo apresentou a escrita, e esse texto é apresentado com rigor, um vigor coloquial, ou seja, ele tomou um cuidado na construção das frases, na elaboração do texto, para facilitar o entendimento, mas ele também integrou um pouco de um gênero informal, né? Então ele traz essa questão, usando a retórica e esse gênero informal, como se fosse uma conversa pessoal. Essa é a ideia de Paulo. Ter um tratado teológico profundo, no entanto, com um tom de informalidade, para facilitar o nosso entendimento. Esse é um cuidado também tomado nessa carta. Pensando na ideia de graça, entrando propriamente na nossa lição, então a graça de Deus é algo incompreensível ao ser humano, por conta dos padrões humanísticos, que hoje nós temos um humanocentrismo, que é uma nova teoria aí, que o homem é o centro de tudo, é o centro do universo. O que nós cristãos pensamos de uma forma totalmente contrária, né? Mesma coisa a questão dos manuais de autoajuda aí, se você observar as listas de livros mais vendidos, os manuais de autoajuda hoje estão no primeiro lugar, que vendem que você pode tudo. E a palavra de Deus é o contrário, nós não podemos nada, é Deus. Então, essa é a lógica humanística. E nós temos uma lógica cristológica e cristocêntrica. Muitas vezes na igreja as pessoas vêm buscar as bênçãos e esquecem que Jesus está no centro de tudo isso, né? Nós temos que adorá-lo, louvá-lo pelo que ele é, né? E não pelo que ele nos dá. Bom, recompensas ou castigos relacionados a uma resultante benéfica. Então a graça é algo incompreensível para nós. Como seres humanos, como cristãos, nós nos esforçamos para entender, eu me esforço todos os dias para entender a graça de Deus. E é incompreensível.
A graça de Deus lá rompe a dinâmica da lógica humana, pois Deus não funciona a partir dessa dinâmica, como nós dizemos. A lógica humana, humanística, cartesiana, ela é contrária à lógica cristã. No entanto, eu não vou entrar nisso agora, e dando até um spoiler no site da fábrica, muitas pessoas pensam que a ciência e a fé, um padrão humano e um padrão divino não combinam, é muito pelo contrário, né? E eu sou pesquisador eu comentei isso outro dia com o pastor Ronaldo. Pastor Ronaldo, nós pesquisadores que trabalham com ciência, tem a Cíntia aqui também que trabalha com ciência, nós somos meros descritores da obra de Deus. Meros descritores. Pessoal, se vocês forem, o pastor Silas geralmente todo ano faz a excursão para Israel. O pouco que foi descoberto confirmam as escrituras, mas tem muito mais para ser confirmado, e a cada dia, se você pesquisar, você vai encontrar a confirmação do que está escrito na Bíblia Sagrada. É impressionante como a ciência é uma ferramenta importante. A ciência não está contra a fé, muito pelo contrário, ela confirma a fé a cada dia. Só não confirmamos mais muita área no Iraque, muitas áreas que nós não conseguimos ainda chegar por conta de outras religiões, etc., mas é impressionante como a ciência confirma a cada dia as evidências encontradas na Bíblia Sagrada e as torna como fatos. Nós vivemos por evidências. A fé, como Paulo diz, é muito louco. É muito maluco ser crente. Você crê em algo que você tem fé e em muita coisa que você não vê. E hoje nós estamos vendo muitas coisas se materializando na nossa frente, inclusive escatologicamente. Se nós pararmos para ver a nossa geração hoje, eu tenho conversado com cristãos mais antigos, mais maduros, e falando, André, eu nunca pensei em viver isso nessa geração. É impressionante o que nós estamos vivendo. É a Bíblia em 3D passando à nossa frente. Isso é algo maravilhoso. É maravilhoso. Bom, tratando isso de padrão humanístico e padrão divino. Tá. Falar um pouco sobre os gentios, como o autor da revista nos traz. Os gentios estão condenados, como está em Romanos 1, do 18 ao 32. Então, os gentios faziam parte das nações de origem não judaica, né? Alguns chamam na época de Canaã, havia muitos cananeus, que eram outros povos que habitavam ali ao redor, e houve uma miscigenação com o povo judeu, né? Então, isso gerou várias consequências também sobre a ira de Deus e sobre a justiça de Deus, que são alguns tópicos que são trabalhados também nas lições dessa revista. E os gentios representavam a deterioração do povo hebreu. Ou seja, essa miscigenação era mal vista. Então era você comprometer o povo de Deus a uma miscigenação que os colocava numa condição menor, numa condição inferior. Eles cultuavam outros deuses e não tinham conhecimento do Deus Todo-Poderoso, praticando diversos tipos de religião e diferentes tipos de perversão, que eu vou passar mais para frente, como foi muito bem trabalhado também pela aula número 2 com o pastor Gilson. Né? A prática da idolatria e de diversos pecados que aconteciam em Roma. Principal observação que o autor da revista faz e que está destacado também em Romanos é o comportamento dos gentios. A questão comportamental. E essa é uma implicação prática de Romanos na nossa vida. Como você tem se comportado fora da igreja? Os preceitos da igreja você tem aplicado na sua vida profissional, na sua vida pessoal? Né? As questões teológicas, nós também precisamos trabalhar na prática, na nossa vida diária, no nosso cotidiano, no nosso ministério. Esse é um fato importante, e era um fato de tratamento discriminatório a partir dos judeus com outros povos. Falando sobre a ira de Deus, a revelação da ira de Deus volta-se exclusivamente contra o mal, contra o pecado. Deus não gosta do pecado. Não há para um cristão verdadeiro, um cristão genuíno, não existe o caminho do pecado.
Isso é muito claro, e Paulo reforça isso em Romanos, dando ênfase numa lista de pecados que eu quero compartilhar com vocês depois. É uma expressão de repulsa e reprovação do pecado. Deus não é indiferente. Deus se preocupa. Deus não compactua com o pecado. Ele pode ficar em silêncio por algum tempo, mas ele não é indiferente. As consequências podem ser permanentes do pecado ou as consequências podem ser eternas. A condenação, ainda falando sobre a ira de Deus, eu acho interessante falar do ordenamento, da ordenação moral e da interferência pessoal. Nós vivemos, gente, fazendo um paralelo com o que nós vivemos hoje, encontramos hoje, um ordenamento moral precedido de Deus. Precedido de Deus. Nós temos um ordenamento moral. A criação, o cosmos, ele advém de um ordenamento moral. E hoje em dia nós temos a quebra desse ordenamento moral e natural. Então, em várias áreas da nossa sociedade, o ordenamento moral de Deus tem sido violado. Né? O autor ele fala até ele coloca até uma frase que, assim como Deus fez o ordenamento moral, ele estruturou as leis da física. Então, essa quebra do ordenamento moral, da ordenação moral que Deus criou, da questão natural, fisiológica, não preciso entrar em mais detalhes, está havendo uma quebra. E isso tem consequências. O pecado, ele não é indiferente aos olhos do Senhor. A segunda é a interferência pessoal de Deus. A interferência objetiva e exclusiva de Deus, principalmente no Antigo Testamento. E o autor ele coloca na revista alguns termos que tratam isso, que estão em Gênesis, em Êxodo, em Deuteronômio, 2 Reis, tratando da ira, do furor, da agressividade de Deus contra o pecado, da investida do Senhor contra o pecado. Então isso é muito importante. Deus não corrobora com o pecado. Ser pecador, gente, a principal diferença de um cristão para quem está no mundo é que nós também pecamos. Eles pecam, nós pecamos, mas nós nos limpamos a todo momento. Nós nos arrependemos a todo momento. Nós não podemos deixar o pecado fazer ninho na nossa vida. As consequências do pecado, como Romanos 3, 23 e 24 fala, Paulo mostra que todos são pecadores e não podem alegar inocência com base em sua própria obediência. É o que a gente estava falando, sou um bom filho, sou um bom pai, sou um bom marido, está tudo certo, eu garanto a minha salvação. Outra consequência da rejeição judaica foi a diáspora, né, como está em Levítico e Deuteronômio também, você pode falar, foi o início aí do processo de Deus. Deus falou, eu vou destruir as cidades, eu vou deixar o inimigo vencer. E vocês vão se separar. E Jesus profetizou também a destruição de Jerusalém e o templo, em Mateus 24, que resultou numa diáspora de quase 1.900 anos. E, mais recentemente, na história mais recente, o Holocausto com quase 6 milhões de mortes. Bom, na seção 3, tópico 3, sem a graça de Deus a humanidade está condenada, uma coisa interessante, e é isso que o nosso pastor, eu resgatei isso, uma palavra do nosso pastor, ele fala, tratando de todas as religiões, a palavra graça, ela é exclusiva, ela é única do Evangelho. Outras religiões usam palavras como amor, bondade, misericórdia, mas a graça, ela é exclusiva do cristão. Quando outras religiões falam de salvação, elas denunciam um mecanismo de troca. A graça é gratuita. A definição etimológica de graça é a gratuidade. E isso para outras religiões não é algo que é praticado. E é muito interessante essa parte, gente. Eu separei, eu anotei, porque eu acho importante. Isso resgatando uma palavra do pastor Silas. Diz, a graça de Deus está em toda a Bíblia. Em Gênesis, a graça é a mulher. Em Êxodo, a graça que liberta é a graça que liberta o povo de Deus. Em Levítico e Números, a graça que coloca regras
para o homem obedecer a Deus e ter uma vida melhor. Em Deuteronômio, a graça para escolher a vida e a bênção. Em Josué, a graça para vencer inimigos intransponíveis. Juízes, a graça que ouve o clamor do povo, perdoa e livra do mal. Em Ruth, a graça que protege os desamparados. 1 Samuel, a graça que faz com que a lâmpada de Deus não se apague no tempo. 2 Samuel, a graça que estabelece um reino que não terá fim. 1 e 2 Crônicas, a graça que usa coisas inusitadas para abençoar. Esdras e Neemias, a graça para reconstruir. Esther, a graça para livrar o povo do massacre. Em Jó, a graça que dá em dobro tudo que o diabo tomou. Em Salmos, a graça em forma de poesia. Em Provérbios, a graça que se manifesta em sabedoria. Em Eclesiastes, a graça que se manifesta em tempo certo. Em Cantares, a graça que se manifesta na intimidade. De Isaías a Malaquias, a graça que prevê o futuro, que alerta sobre os perigos iminentes. Graça que corrige os erros do presente. Nos Evangelhos, a graça que se manifesta em Jesus Cristo. Em Atos, a graça que se manifesta em poder. Nas epístolas de Paulo, Tiago, Pedro, João e Judas, a graça para ensinar, a graça que resiste aos soberbos, a graça para crescer, a graça para amadurecer, a graça para crescer em graça, em Apocalipse, o cumprimento total da graça. Olha isso, como isso a gente pensa que a graça falando em Romano, mas não, ela permeia toda a palavra de Deus. Falando um pouco do vocábulo graça, isso também está na lição, que vem do grego, caris, carizomai, que significa conceder um favor. E conceder um favor, mostrar favor gratuito, né? Porque nós não somos dignos da graça do Senhor, mesmo assim pela sua justiça, Ele nos concede a sua graça. Não vou me estender aqui. Todos os cristãos verdadeiros, como nós estávamos falando aqui do processo de conversão, os cristãos verdadeiros usufruem da graça como condição específica do favor de Deus. A graça é referida como a amálgama do Evangelho. Ele é a liga, é a ligação, sendo a verdadeira e imerecida benignidade de Deus para conosco. A graça de Deus é um dos atributos divinos de Deus, é um atributo moral de Deus. Em Romanos 9:20, Paulo nos mostra como a humanidade tem percorrido caminhos distantes de Deus, e aí, como a pastora Ivana disse, é a questão da herança caimítica, do afastamento do homem de Deus, que até hoje acontece no nosso tempo. Paulo demonstra que nós somos seres finitos e pecadores e que padecemos da misericórdia do Senhor. Ninguém pode resistir à soberana vontade de Deus, tanto judeus como gentios. Sem Cristo, toda a humanidade está enterrada sob o pecado e afastada de Deus. Estou dando uma acelerada aqui no oferecimento da graça. O plano de resgatar o pecador está fundamentado na infinita graça de Deus. Em Efésios 2, 8 e 9, fica claro que a salvação só pode ser obtida pela graça de Deus. Eu dei um exemplo aqui da Bíblia inteira. A graça permeia toda a palavra de Deus. E glória a Deus por isso, porque nós estamos aqui graças ao Senhor e pela graça de Deus. Não existe autossalvação. Nós estávamos também falando sobre isso. Muitas igrejas pregam a autossalvação. Por isso que é bom, por isso nós precisamos ser versados na palavra de Deus. Gente, as mensagens, elas são muitas vezes subliminares, e quem tem um pouco de entendimento consegue pescar essas coisas. E muitas pessoas estão perdendo a salvação por conta disso. Então isso é algo muito importante. Não há nada que o ser humano possa fazer para ser salvo por si mesmo, em seu próprio nome. Somos salvos pelo nome de Jesus. Alguns apontamentos finais. Sem a graça divina não há esperança para a humanidade. Então nós temos infinitos exemplos aí. A graça assemelha o homem a Cristo. Nós ficamos mais próximos de Cristo por meio da graça. Mesmo sendo merecedor da morte eterna, o homem pode ser salvo e passar da morte para a vida, pela graça do Senhor. Em 2 Coríntios 12:9, o Senhor diz a Paulo uma palavra que também serve para nós. A minha graça te basta. Então, independente do momento que você esteja passando, a situação que você esteja passando, lembre-se sempre, a graça do Senhor nos basta. E na conclusão,
eu coloquei algumas implicações teológicas e práticas a fim de estimular vocês a perceberem isso também nas lições. A estrutura, o cuidado estrutural, na conclusão, dos apontamentos feitos por teólogos e por comentaristas, que a conclusão de Romanos, o cuidado de Paulo com a parte de conclusão. Quem trabalha na área acadêmica ou na área de ensino, existe uma estruturação básica, por exemplo, para como apresentar uma conclusão, né? Então, apresentar uma conclusão também, nós demonstramos as implicações teológicas e práticas. A carta inteira de Romanos, ela apresenta uma argumentação teológica, mas também demonstrando as implicações práticas do pecado. Então, as implicações teológicas dessa lição, um apontamento meu, subjetivo, e você pode fazer esse exercício antes de dar aula. Conhecimento da doutrina da fé salvífica, a doutrina da salvação, o pecado está associado à salvação, aceitação pela fé do sacrifício vicário e perfeito de Jesus. Não existe autossalvação, a nossa salvação é por Jesus. E a doutrina da justificação pela fé, tão apontado por Paulo. Implicações práticas, a nossa conduta cristã, condiz com a nossa conduta dentro da igreja. A santificação progressiva, é um processo progressivo. A santificação, nós vamos ficar aqui ad eterno no processo de santificação. Ele nunca termina, ele é diário, ele é feito a todo momento, desenvolvido a todo momento. Capacitação pela graça. Nós, como eu disse, nós estamos aqui pela graça. Todos nós. Se não fosse a graça do Senhor, eu tenho toda certeza que eu também não estaria aqui. Espalhamento da fé e comunicação da graça divina. A graça, ela é gratuita, ela é incompreensível aos nossos olhos humanos, mas eu creio que nós vamos compreender quando estivermos ao lado de Jesus. Muito obrigado, que Deus abençoe, com a música no final. Combinado?